Olá, amigos, muito boa tarde. Boa tarde para você que já está ligadinho na telinha da TV Cachoeira nesta terça-feira, 12 de julho. Obrigado por sua companhia mais uma vez. Hoje a gente mostra qual foi o projeto apresentado ontem na audiência pública sobre o transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul. Uma das exigências da Prefeitura é que a empresa interessada em assumir o serviço na cidade tenha uma frota de, no mínimo, 24 veículos com 6 anos de uso em média. Também é assunto hoje o piso tátil. O prazo para instalação terminou mais uma vez e a gente foi buscar respostas. Nem a Prefeitura terminou as adequações necessárias. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre o uso da tecnologia na produção de alimentos e como essa ferramenta tem transformado o processo como um todo. Tem também um bate-papo sobre a busca por novas alternativas para a irrigação de plantações de milho. Essa é uma das culturas afetadas pelas secas. E ainda, vereador Luiz Paixão pede estudo para avaliar a possibilidade de transformar o entorno da Fonte das Águas Dançantes em estacionamento. E você, o que acha desta sugestão? É uma boa alternativa para resolver a falta de vagas para estacionar no centro da cidade? Sim ou não? Mande a sua opinião sobre este assunto para a gente pelo WhatsApp. O número é 51997697129 ou então, se estiver assistindo ao vivo pelo Face, em facebook.com/TV Cachoeira, é só comentar na transmissão que a gente vê aqui a sua mensagem. O NT Sul já está no ar, fique com a gente. Começamos o NT Sul atualizando sobre a questão da licitação do transporte coletivo de Cachoeira do Sul, que ontem deu mais um passo. Aconteceu ontem à tarde a tão aguardada audiência pública do transporte coletivo urbano aqui de Cachoeira do Sul. O projeto básico foi apresentado para a comunidade, que fez apontamentos. A previsão é que o edital seja lançado em novembro. A audiência pública para apresentação do projeto que vai guiar o processo licitatório do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul foi na Casa de Cultura. No encontro, o procurador-geral da Prefeitura e o diretor da empresa Matricial Engenharia Consultiva conduziram os trabalhos. André começou este estudo em 2015, quando Neyron Viegas era prefeito. Vai se entregar o projeto para a Prefeitura. É importante dizer que nós somos uma empresa que faz os estudos técnicos. A decisão final é sempre do poder público, porque é ele que tem a autonomia e o direito de fazer a licitação. O projeto, estando de acordo com a necessidade da Prefeitura, ela vai encaminhar para o Tribunal de Contas, que tem até 90 dias para se manifestar se ele acha que existe alguma coisa que tenha que ser ajustado. A partir daí pode ser feita a licitação. E este cronograma está no projeto básico. Publicação do edital com previsão para novembro deste ano. O processo licitatório é uma prioridade do governo José Otávio Germano. Ele determinou a Procuradoria Jurídica, junto com a Secretaria Municipal de Administração, para que desenvolvesse um cronograma de apresentação desse projeto. Esse projeto já passou pelo Conselho Municipal de Transportes, agora estamos na audiência pública para apresentar à comunidade e a meta é, nos próximos 90 dias após a apresentação e audiência pública e os ajustes que ainda forem necessários fazer, que se encaminhem para o Tribunal de Contas e em 90 dias o Tribunal de Contas irá dar um feedback para que efetivamente seja publicado o edital e que ocorra essa licitação ainda neste ano de 2022. É uma prioridade do governo e o prefeito determinou que fosse feito um mutirão para efetivamente realizar esse processo licitatório. A concorrência é pelo menor valor de tarifa. Segundo o estudo, esse valor precisa ficar abaixo de R$ 6,82. A empresa precisa ter uma frota com 24 veículos e idade média de 6 anos. O contrato será de 15 anos, podendo ser renovado por mais 15. Na audiência pública a gente está apresentando, e a proposta é essa, de um parque, na verdade, bem mais moderno, com uma frota muito mais moderna, com uma média de 6 anos de uso máximo e com uma previsão de um ônibus máximo de duração da frota com 10 anos. Então será uma frota nova, moderna, para atender essa nova realidade de Cachoeira do Sul. A ideia principal aqui é fazer um sistema mais simples, aumentar a oferta de transporte coletivo em relação ao que está acontecendo hoje, porque hoje a oferta está bem restrita, e melhorar a qualidade do sistema, com uma frota mais nova e com equipamentos embarcados que permitam às pessoas saberem o horário que o ônibus vai chegar e ter um conhecimento melhor do sistema.
Isso são tudo especificações que fazem parte do edital e vão ser obrigações da empresa que vier a ganhar a licitação. A apresentação começou depois do horário previsto. Segundo o procurador-geral, a solicitação foi dos vereadores, que estavam em sessão, mas anteciparam o fim dos trabalhos para estar ali 4h30 da tarde. Mas na hora marcada, a prefeitura também não tinha preparado a gravação e nem a transmissão da audiência, que só foi começar quando o diretor da matricial estava no 6º slide da apresentação. A internet travou e apenas 37 minutos do debate, que durou horas, ficaram registrados no canal da prefeitura. Mas quem estava lá se manifestou. O problema das ruas de paralelepípedo ainda é pequeno em comparação ao problema das ruas de terra, porque nós, estudantes da UFSM, a gente passa pela Noêmia, onde muitas das ruas não são nem de paralelepípedo. Então, acho que o problema é um pouco mais além. Eu queria saber se a linha exclusiva que está prevista para nós nessa licitação, ela vai passar só na Avenida Brasil ou se ela também vai passar na rodoviária, porque a gente tem uma demanda bem grande nesse sentido. Eu queria colocar novamente a importância, então, do subsídio público. Eu acho que é um momento em que pensar daqui 15, daqui 30 anos é importante, e é importante pensar isso como prioridade, porque o transporte em Cachoeira do Sul tem que ser visto como prioridade, tem que ser visto como importante. Eu acho que o subsídio público é a única forma da gente conseguir baixar a passagem, porque, como eu já falei, inclusive para quem estava lá fora com a gente no ato que a gente fez um pouquinho antes de começar a audiência, muita gente só consegue se manter em Cachoeira do Sul a partir do RU, do auxílio moradia que a gente tem na FSM, e também com o preço da passagem mais barato do que ela é hoje, e muita gente não consegue se manter exatamente porque não tem dinheiro para pagar a passagem todo mês. A Milena entregou um abaixo-assinado com 301 assinaturas dos estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul, relatando estas e outras demandas necessárias apontadas pelos usuários. Os jovens levaram cartazes cobrando agilidade do processo e reclamando do serviço atual. Seguiremos acompanhando essa situação. Gente, o uso de máscaras no transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul não é mais obrigatório, viu? Essa mudança vale também para transportes privados, como táxis e aplicativos. A decisão foi oficializada por meio de um decreto municipal. As máscaras seguem obrigatórias em ambientes de saúde, como hospitais, unidades de saúde e consultórios médicos. É opcional, mas vai da consciência de cada um, né? Quem quiser pode usar. Gente, ainda falando de saúde, o Brasil superou a marca de 200 casos confirmados de varíola dos macacos. Conforme o Ministério da Saúde, até o momento são 219 casos da doença. São Paulo tem um número maior, 158 casos. Em seguida aparece o Rio de Janeiro, que, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, soma 34 confirmações da doença. Outros casos da varíola dos macacos foram registrados nos estados de Minas Gerais, Paraná, Ceará, Rio Grande do Norte, Goiás e Distrito Federal. No Rio Grande do Sul, o terceiro caso da doença foi confirmado em Uruguaiana. Trata-se de uma mulher de 52 anos que esteve em viagem durante os meses de abril e maio por países com transmissão comunitária declarada. A paciente procurou pelo sistema local de saúde depois de apresentar os sintomas da doença. Em outubro do ano passado, a Prefeitura de Cachoeira do Sul notificou e deu prazo de 30 dias para que os proprietários de imóveis de 4 ruas centrais da cidade consertassem as calçadas e colocassem piso tátil. De prorrogação em prorrogação, já se passaram 9 meses e nem todos se adequaram, nem mesmo a Prefeitura. E ontem, uma nova prorrogação foi anunciada. Em outubro do ano passado, a partir de orientação do Laboratório de Mobilidade da UFSM, a Prefeitura lançou a Cartilha de Calçadas, como amparo à população no cumprimento da exigência de manutenção dos passeios públicos e colocação de piso tátil, que é importante ferramenta de acessibilidade, principalmente para deficientes visuais.
As notificações envolviam imóveis da Avenida Brasil, ruas Júlio de Castilhos, Saldanha Marinho e 7 de Setembro, com prazo de 30 dias para execução da obra, sob pena de multa. Depois disso, a Prefeitura ampliou o prazo para mais 6 meses, com vencimento em julho de 2022. Logo no início, vários trechos de calçadas receberam adaptações. Só que nos últimos meses, esse processo desacelerou. Calçadas consertadas e a colocação de piso tátil em frente aos estabelecimentos das ruas centrais de Cachoeira do Sul, conforme exige a legislação, ainda é uma realidade bastante distante em Cachoeira do Sul, apesar da exigência da Prefeitura com prazo pré-determinado. O mesmo acontece com o logradouro sob a responsabilidade do município, como as praças, por exemplo, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Aqui na Praça da Caixa d'Água, na lateral, com a rua Melvin Jones, já existe o piso tátil. Só que, no lado da rua Júlio de Castilhos, a calçada, além de ser totalmente irregular, nem sinal de piso tátil ainda. Segundo o titular da pasta, Geraldo Fogliarini, já foi solicitado ampliação de prazo para o Executivo. Por não ter mão de obra adequada e equipamento necessário ao trabalho, a Secretaria do Meio Ambiente fará contratação de empresa para regularizar as calçadas das praças da Caixa d'Água, Honorato de Souza Santos e José Bonifácio. Nesta segunda-feira, 11 de julho, o prefeito José Otávio Germano baixou nova ordem, dando mais 6 meses de prazo para a colocação do piso tátil e manutenção das calçadas centrais da cidade. Agora, segunda tarde, a gente teve uma reunião, eu, prefeito, e o que ficou decidido? Estaria vencendo o prazo agora, final de julho. A gente ia começar a fazer a fiscalização e a cobrança em agosto. O prefeito definiu que daria mais 6 meses de prorrogação nessa cobrança aí, para até o comércio se adequar e o próprio executivo, que ainda tem a parte do executivo que tem que ser feita. Quantas das notificações expedidas pela Prefeitura foram atendidas? Já está em torno de 70% atendidos já. A Prefeitura tem acompanhado a execução dessas obras? Tem acompanhado. Depois desses 6 meses, aí sim começa a fiscalização? Aí sim vai começar a cobrança. A fiscalização daí vai começar a partir de janeiro, a gente vai cobrar. Você que nos acompanha, o que acha desta situação? O piso tátil é realmente uma prioridade? Mais 6 meses é suficiente? É adequado para que as pessoas se reorganizem e consigam fazer a obra em frente aos seus estabelecimentos? E a Prefeitura também, né? Poder se organizar e fazer o necessário nas praças centrais de Cachoeira do Sul? Mande a sua mensagem, viu? Daqui a pouquinho, o primeiro bloco de interações aqui no NT Sul, pelo WhatsApp 51997697129, também em facebook.com/TV Cachoeira. Você acessa lá, deixa sua mensagem, curte e também pode compartilhar o link ao vivo para que outras pessoas possam nos acompanhar e ficar bem informadas nesse horário do meio-dia. A Organização das Nações Unidas projeta que a população mundial deve alcançar 8 bilhões de pessoas no dia 15 de novembro deste ano. E a Índia vai passar a ser o país com maior população no ano que vem. A população mundial deve alcançar a marca de 8 bilhões de pessoas no dia 15 de novembro. A projeção foi feita pela Organização das Nações Unidas e também aponta que a Índia vai superar a China como país de maior população em 2023. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que o marco populacional é uma recordação de nossa responsabilidade compartilhada de cuidar do nosso planeta e um momento para refletir sobre onde estamos em dívida com nossos compromissos mútuos. Ele lembrou ainda que os avanços na saúde prolongaram a expectativa de vida e reduziram drasticamente as taxas de mortalidade materna e infantil. A projeção do Departamento de Economia e Assuntos Sociais da ONU afirma que a população mundial está crescendo no ritmo mais lento desde 1950. O mundo deve alcançar 8 bilhões e meio de habitantes em 2030 e 9 bilhões e 700 milhões em 2050. Na década de 2080, deve chegar ao pico de quase 10 bilhões e 400 milhões antes de registrar estabilidade até 2100. Atualmente, se observa uma queda líquida nas taxas de natalidade dos países em desenvolvimento. Enquanto isso, mais da metade do crescimento projetado na população mundial nas próximas décadas será concentrado em 8 países. São eles República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Índia,
Nigéria, Paquistão, Filipinas e Tanzânia. Gente, a tecnologia é incontestavelmente uma ótima ferramenta para vários tipos de uso, né? E geralmente ela vem para dar mais agilidade ou para facilitar as coisas. No campo, isso não é diferente. A tecnologia vem dando um novo ritmo para a produção de alimentos. Veja no comentário de Francisco Bastos. Quando vamos observar uma linha do tempo, em termos do agronegócio, aqui na nossa região central do Rio Grande do Sul, nós observamos que durante muito tempo, desde a chegada dos primeiros colonizadores aqui, que tivemos, pelas características de grandes extensões territoriais, rios, enfim, que o cultivo, né, foi sempre de uma agricultura extensiva, basicamente arroz e outras culturas. Nós mudamos, né? Houve uma mudança nos últimos tempos, em que aqui, especialmente aqui nessa região de Cachoeira do Sul, nós temos hoje um percentual expressivo de plantação de soja. Mas eu quero falar de outras culturas que não são tão antigas, comparadas com o arroz e com a soja, enfim, mas que vêm logrando êxito aqui, tanto a noz pecan, quanto o azeite de oliva, têm sido considerados de alta qualidade e comercializados em várias partes do Brasil e até fora daqui. A noz pecan, que tem aqui em Cachoeira do Sul, é o maior produtor de nozes do Brasil. Tem uma área imensa aqui, em termos de produção. Nós temos a questão das oliveiras, aqui em Cachoeira do Sul e em Caçapava do Sul, que vem produzindo azeites que estão entre os melhores do mundo numa lista desses organismos que fazem essas avaliações. Isto mostra, né, que no momento que se coloca junto a tecnologia e que a busca para novos horizontes em termos empresariais, há um sucesso, porque essas empresas, elas têm trazido dividendos para as economias desses municípios, e, fundamentalmente, também muitos empregos, o que gera, né, em todo o processo econômico desses municípios e da região, enfim, um desenvolvimento que é o que se busca e que se espera, né, que isso realmente consiga ir melhorando as condições de vida da população. São exemplos a serem elogiados e também eles demonstram, indubitavelmente, que é possível, com o uso de técnicas, nós não termos destruição ambiental. E também que a produção, né, numa terra que ela seja cultivada com técnicas, enfim, é possível nós termos resultados favoráveis em qualquer parte. E isto, né, mostra também que não temos justificativa num país como o nosso para não termos uma distribuição, né, e um acesso aos alimentos da população na sua totalidade, né? Já que nós temos aí um quadro de miséria e de fome muito grande. Estes exemplos aqui, que possivelmente, né, não tenham o conhecimento de uma parcela grande da população, né, dessas regiões e talvez até fora daqui, não tenham esse conhecimento, eles são importantes e realmente empresas de potencial muito grande e que certamente irão crescer cada vez mais para o bem do Estado, para o bem do país e dos nossos municípios. Gente, a Secretaria do Interior de Cachoeira do Sul começou a retirada das tábuas da Ponte do Bosque para substituir por uma nova estrutura. A ponte fica no corredor dos Três Tombos. Outra ponte que está em obras é a do Corredor do Silva. A reforma depende de uma máquina para perfurar a laje, onde vão ser fixadas as estacas. Este trabalho não pode ser feito apenas com o batistaca. Encascalhamento e compactação da estrada do corredor já estão sendo feitos. A alternativa de acesso para a comunidade é pelo paredão. Outras ações da Secretaria do Interior estão centralizadas no encascalhamento das estradas do Turíbio, no Piquiri e Lomba Grande. Nos próximos dias, deve começar a instalação de placas indicativas no interior. As placas foram doadas pela Sicredi.
O cronograma inclui ainda o patrulhamento dos trechos mais críticos da Estrada do Irapuá, iluminação na Vila Vargas e a conclusão da Ponte dos Três Tombos. Inclusive, gente, nós estamos já há alguns dias aguardando por um retorno da secretária Carolina Larrondo. A nossa equipe tenta uma agenda com ela para esclarecer as principais dúvidas e também falar das demandas que chegam diariamente a nós pelos canais de comunicação da TV Cachoeira. Secretária, fala com a gente, por favor, o pessoal quer lhe ouvir e saber mais como estão as obras em outros trechos do interior de Cachoeira do Sul. O pessoal pergunta e a gente direciona a pergunta ao interessado, neste caso, a secretária do Interior, Carolina. Responde para a gente, secretária, queremos lhe ouvir. Você que está conosco, que interage com a gente pelo WhatsApp ou pelo Facebook, agora é o momento da gente interagir com você, também da gente passar aqui o seu recadinho. Vou começar nesse primeiro bloco pelo Facebook. Aqui no Facebook está nos acompanhando a Zilma Nunes, lá de São Lourenço do Sul. Um abração para dona Zilma. Também está conosco a amiga Neuza Alves, só aguardando, lá no bairro Noêmia. Ela estava aguardando o NT Sul porque ela mandou essa mensagem antes de começar o jornal e disse que está ligadinha com a gente. Um abração, minha amiga. Tudo de bom, viu? Também conosco Cleone Pereira, mandando um bom dia para todo mundo. Cláudio Lopes também conosco, parabéns e muito sucesso. Boa tarde, Helena, para todos nós. Boa tarde, meu amigo Cláudio, para ti e para tua esposa. Também conosco a Momoca Fontoura, mandando um boa tarde, telespectadora fiel do NT Sul, coisa boa. Mara Regina Melo Belo, boa tarde, Helena, ótima tarde para vocês do Telejornal. Para ti também, minha amiga. Também conosco o Ivan Machado. Olá, boa tarde, Cachoeira. Olá, boa tarde, meu amigo. Tudo de bom, obrigado pela companhia. Também conosco lá em Porto Alegre, Zeno Fonseca. Boa tarde, pessoal. Um forte abraço a todos. Abração para ti também, Zeno. Tudo de bom e obrigada pela companhia. Também conosco, boa tarde, ligada no NT Sul, Vera Lúcia Barbosa. Pessoinhas que estão nos acompanhando pelo Facebook, em facebook.com/TV Cachoeira. Continue interagindo com a gente e também nos dando a sua opinião sobre os assuntos que a gente está apresentando aqui, assuntos do dia. O que você acha, por exemplo, da possibilidade de estacionamento na Praça José Bonifácio, proposta aí, sugerida pelo vereador Luiz Paixão, que a gente já colocou aqui. Queremos a sua opinião também. Por enquanto é uma proposta, mas vai gerar discussões e a sua opinião também é muito importante. O que você acha da questão do piso tátil? Mais 6 meses de prazo é suficiente? Piso tátil é prioridade? Nos dê a sua opinião, é importante para a gente compartilhar aqui com quem nos assiste. Gente, é hora de fazer um rápido intervalo, viu? Na volta tem um bate-papo sobre a busca por novas alternativas para a irrigação de plantações de milho. Esta é uma das culturas mais afetadas pelas secas. O vereador Luiz Paixão pede estudo para avaliar a possibilidade de transformar o entorno da fonte das águas dançantes em estacionamento. E tem ainda a previsão do tempo para Cachoeira e todo o estado gaúcho. É na volta dos comerciais, continue com a gente. NT Sul está de volta com a imagem do centro de Cachoeira do Sul. Olha a nossa câmera externa aí mostrando para você como está a cara do dia em Cachoeira do Sul. Muitas nuvens, lá em cima o céu azulzinho, mas muitas nuvens, um dia bastante nublado. E a gente bate a curiosidade de saber como vai ser o tempo nas próximas horas, nos próximos dias em Cachoeira e também na região, viu? E nas demais regiões. E é isso que a gente vai apresentar para vocês agora. É a hora da previsão do tempo para Cachoeira do Sul. O calor já se despediu. Por enquanto só tem frio e chuva, viu? Aguenta, segura esse inverno. Vamos ver os detalhes. Terça-feira em Cachoeira do Sul tem predomínio de nuvens desde cedo, ainda com chance de chuva. O sol também pode aparecer, mas principalmente à tarde, conforme o clima-tempo. E já fica mais frio, temperatura mínima 6 e máxima 13 graus. Quarta-feira vai ter sol e muito frio. O sol predomina, mínima 3 e máxima 16 graus. Quinta-feira deve chover bastante em Cachoeira, ao menos 50 milímetros conforme o clima-tempo. Temperatura mínima 12 e máxima 20 graus. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A terça-feira tem virada no tempo no estado.
A frente fria avançou sobre o território gaúcho durante a madrugada, derrubando as temperaturas e trazendo instabilidade. A previsão é de chuva para a região metropolitana, Serra Gaúcha, Norte, Noroeste e Litoral Norte. O tempo fica firme nas demais áreas com sol entre nuvens. Vamos ver as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, máxima de 16 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 14 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 13 graus. Em Santa Maria, na região central, também 13 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 15 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 12 graus. Amanhã é a vez dos bairros Tupinambá e Bom Retiro receberem o super mutirão contra a dengue, viu? As equipes da Secretaria de Saúde vão percorrer as ruas e visitar casas e terrenos em busca de criadouros e focos de larvas do mosquito Aedes aegypti, o agente transmissor da doença. As visitas vão ser a partir das 8 da manhã. Neste trabalho, além da busca pelos focos do mosquito, as equipes também fazem orientação aos moradores sobre procedimentos para evitar a proliferação dos insetos e colaborar na contenção da doença. Denúncias de situações de risco e casos de reincidências devem ser feitas ao Departamento de Vigilância em Saúde pelos telefones. Anota aí, ó, 51-3724-6112 ou 51-3723-1351. E, claro, é sempre importante reforçar que é papel de todos nós mantermos os pátios limpos e livres dos pontos de água parada. Dá uma olhadinha no seu entorno aí hoje de tarde, quem sabe, dá uma olhadinha, vira tudo que tiver um pouquinho de água acumulada, viu? Qualquer coisinha, qualquer pouquinho é suficiente para o mosquito se proliferar. Então, importante é a consciência de cada um em liquidar com esses focos neste momento agora, porque logo, logo o calor está aí e aí os mosquitos não terão chance de eclodirem essas larvas, aí, esses ovos, e uma nova leva de mosquitos surgir para nos atazanar a vida, né, pessoal? Olha só, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aprovou o fim da limitação ao número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Com isso, os planos de saúde devem oferecer a cobertura desses atendimentos de acordo com a orientação do médico, sem limite de sessões. Essa decisão vale para qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial da Saúde. A mudança deve valer a partir da publicação no Diário Oficial prevista para o dia 1º de agosto. No início deste mês, a ANS já tinha decidido pela cobertura obrigatória de qualquer método ou técnica indicada pelo médico para pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, como é o caso dos autistas, por exemplo. E o assunto estacionamento público é uma velha discussão em Cachoeira do Sul, né, gente? O tema ganha força quando entra na pauta o estacionamento rotativo pago. E agora surge uma nova sugestão. O vereador Luiz Paixão está encaminhando para o Executivo um pedido de estudo de viabilidade para usar o entorno da Fonte das Águas Dançantes na Praça José Bonifácio como estacionamento em horário comercial. O pedido seria uma maneira de aumentar as vagas na região central do município. O estacionamento público é um tema que sempre rende entre a população do município. O formato rotativo pago é um exemplo. Nas rodas de conversa, o assunto sempre dividiu opiniões quando veio à tona. Dessa vez, a sugestão do vereador Luiz Paixão é mais tranquila e viável. Para ele, o espaço em frente às Águas Dançantes, na Praça José Bonifácio, poderia servir para estacionamento de carros de segunda a sexta-feira em horário comercial. Esse pedido de viabilidade foi encaminhado para estudo junto à Prefeitura. Atualmente, motos utilizam a rampa de acesso para estacionar. O vereador acredita que antes de taxar a população com estacionamento pago, é preciso encontrar alternativas sem nenhum custo. O que eu penso disso? Eu penso que as pessoas, ninguém aguenta mais pagar imposto, pagar taxa, pagar qualquer tipo de tributação no Brasil. E aqui em Cachoeira não é diferente, principalmente depois do empobrecimento que houve com a pandemia. Então, qual é a ideia? A nossa ideia é que se tu tem um lugar que possa oferecer mais algumas vagas de forma gratuita, que se oportunize ao cidadão o estacionamento gratuito antes de pensar em cobrar e mexer no bolso do cidadão. Então, é nesse viés que a gente apresentou a indicação.
Vale lembrar que a praça já serve de estacionamento de veículos. O acesso ocorre pela Marechal Floriano e dezenas de veículos lotam aquele espaço. Se a proposta avançar, o próprio executivo pode fazer as demarcações e organizar esse fluxo. Mas eu acredito que se a prefeitura optar, né, e isso é uma decisão administrativa, eu preciso lembrar, mas se a prefeitura optar por seguir essa indicação e levar ela adiante, que a gente está propondo, a prefeitura pode muito bem demarcar os espaços e colocar um funcionário para que abra, né, coloque a corrente ali nos horários que não pode estacionar e retire a corrente nos horários que fica permitido. Já fica de bom tamanho, nossa população agradece para não precisar pagar para estacionar no centro de Cachoeira. E aí, você que nos acompanha, o que achou dessa ideia, dessa possibilidade? Salientando que é uma indicação do vereador ao executivo. Já existe na parte de trás da Praça José Bonifácio, aqui em Cachoeira do Sul, estacionamento. Agora, o acesso da praça também, vocês viram nas imagens, tem estacionamento de motos já com demarcação. E no interior da praça, no entorno das águas da Fonte das Águas Dançantes, que é um ponto turístico de Cachoeira também, um monumento de Cachoeira do Sul, ainda que desativado por um bom tempo já. Mas enfim, o que você acha da possibilidade de naquele espaço ter vagas de estacionamento demarcadas pela prefeitura, vagas não pagas? Dê a sua opinião. A partir de agora, nosso WhatsApp, como sempre, está a postos para receber a sua opinião, o seu comentário, 51997697129. Também pode você comentar lá em facebook.com/TV Cachoeira, mandar a sua mensagem, o seu SMS, ou então interagir com a gente lá pelo direct através do Instagram, tá bom? Neste momento agora, a gente vai para o segundo bloco de interações aqui, para no Facebook dar um alô especial para Vânia Regina Souza, que está nos acompanhando lá em Porto Alegre. Ótimo trabalho, amiga, ela diz aqui. Obrigada, Vânia, para ti também, um ótimo dia. Isabel Carpes, lá em Santa Catarina, está conosco. Parabéns, sucesso. Obrigada, Isabel, obrigada pela companhia, nosso carinho também para o pessoal lá de Santa Catarina, de Florianópolis, que nos acompanha. Um grande abraço, muita gente nos acompanha com certeza. Isabel interagindo com a gente. Andressa Carvalho, boa tarde, Óticas da Lu ligadinhos. Obrigada, pessoal. Obrigada pela companhia. Meus vizinhos da Zona Norte de Cachoeira do Sul. Sandra Ferreira, sempre ligadinha conosco também, mandando boa tarde. Ela com o filho Everson Ferreira e também com o marido Edson. Um grande abraço. Também conosco, Suzana Hernandes. Boa tarde, Helena. Tudo de bom. Boa tarde, minha amiga, para ti também. Tudo de bom, viu? O Elson Silva também está conosco. Bom dia, Helena. De Porto Alegre, ligadinho. Obrigada, Elson. Coisa boa contar com vocês aí de Porto Alegre, da região metropolitana, onde a gente sabe também que tem uma grande audiência, o NT Sul. A Zilma Nunes está dizendo aqui, ó, boa tarde, Zilma. Aqui em São Lourenço tá muito frio. São Lourenço do Sul, viu, gente? Muito frio. Olha, o inverno tá chegando, tá dando com as caras e a partir de agora eu acredito que por um bom tempo, por alguns dias, né, vai se manifestar esse friozinho. Obrigada pela participação, viu, Zilma? Também conosco a Amanda Cardoso assistindo o NT Sul. Vamos aqui na telinha? Carlos Rossano. Quanto ao estacionamento no entorno da praça, sou contra. Primeiro, porque é um atrativo turístico da cidade sem conservação. Segundo, porque é mais um local que vai ficar nas mãos dos flanelinhas, que não tem fiscalização nenhuma do Poder Público Municipal, que se omite e insiste em não implantar o estacionamento rotativo. Incisivo aí o Carlos mandando a sua opinião sobre a questão do estacionamento lá no interior da praça, na parte interna da praça José Bonifácio. Opinião aí que chega. Agora o Elemar, de Cachoeira do Sul. A audiência pública não pode ser feita em horário comercial, porque neste horário as pessoas estão no trabalho. Está aí a opinião do Elemar sobre a audiência pública de apresentação do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul, que é de interesse da comunidade, foi apresentado ontem à tarde, anunciada pelo menos para ser às 4 horas da tarde, né? Então, quem trabalha não conseguiu, neste horário, acompanhar a audiência. Lúcia Fagundes, de Cachoeira do Sul. Aqui no Passo do Moura estamos precisando de uma patrola e iluminação. As ruas estão cheias de buracos e as escuras. Demanda da Lúcia Fagundes aí com relação ao Passo do Moura. Tá aí mais uma demanda para a Prefeitura de Cachoeira do Sul. Passo do Moura, eu acredito que seja ainda Secretaria Municipal de Obras, ou não, Secretaria do Interior, secretária Carolina Larrondo. Estamos aguardando seu retorno para que converse com a gente falar sobre esse tipo de demanda, secretária, que o pessoal manda para a gente e precisa de uma resposta.
Eusébio Kiefer, de Cachoeira do Sul, vem até vocês para reclamar da velocidade que os motoristas andam aqui na BR-153 entre Enforcados e o Trevo do Comercial. Muitos acidentes na madrugada de sábado para domingo. Os parentes meus estavam voltando do aniversário da minha filha e quase perderam a vida por imprudência de um motorista bêbado. Queria pedir um controle de velocidade, isso no trecho entre Enforcados e o Trevo do Comercial, demanda aí do Eusébio Kiefer. Tá feito o seu registro, Eusébio. E realmente o que vale mesmo é a responsabilidade, né, e a conscientização de quem está ao volante, né? Em qualquer local, em qualquer horário, o importante é ter consciência de que está no volante e que a vida dessa pessoa e de outras pessoas também depende de quem está ali dirigindo. Gente, agora vamos adiante com mais informações. Daqui a pouquinho tem mais interações, você pode continuar mandando a sua mensagem para a gente, tá bom? E o nosso assunto agora é comportamento. Quem é fã dos brechós já sabe que garimpar peças tem muitas vantagens, seja pelo consumo consciente ou pela economia, e para reaproveitar roupas e acessórios. Essa é uma tendência que conquista cada vez mais adeptos. Das peças mais básicas até as de grife, a moda sustentável está mudando o mercado. O apelo por uma peça de roupa novinha é grande. Nas lojas, nos sites, na publicidade que surge entre as postagens nas redes sociais. Mas se o comércio se adapta às mídias para aumentar as vendas, o movimento contrário de reciclar, aproveitar o que já se tem, também é crescente. A gente tem os dados levantados, isso são dados globais, né? Que em média o consumo, a compra, a aquisição de roupas usadas cresce 8 vezes mais do que a aquisição de roupas novas. No Brasil, esse número está estimado pelo Sebrae em 4 vezes mais, ou seja, o comércio de roupas usadas cresce numa velocidade 4 vezes superior ao comércio de roupas novas. Então, é uma tendência, sim. As irmãs Laura e Lúcia começaram a revender roupas infantis em 2017. Pouco antes da pandemia, expandiram o negócio. A gente trabalhava só com infantil e aqui a gente começou com um adulto e a gente nota uma procura muito grande pelo feminino, não só em função assim, do período que a gente vive, né, assim, pessoal com o dinheiro mais curto, tendo que ter, a gente faz frio, então a gente tem que ter as roupas de frio, mas também muito uma preocupação, assim, a indústria da moda ela é uma indústria bem assim, poluente, né, bem complicada, então as pessoas elas buscam muito assim, no brechó. A gente tem muita peça nova, peça até que chega com etiqueta, peça em ótimo estado, que não serve mais para uma pessoa, mas que ela está muito boa ainda para ser usada. A gente começou com infantil já faz 6 anos, né? E nesse tempo, assim, a mudança de pensamento, assim, até de preconceito, né? Diminuiu muito, assim, o preconceito dos brechós. A gente nota quando a gente começou e até a mudança, assim, para essa casa, as pessoas estão muito mais adeptas, assim. É um mercado que vem crescendo bastante também na cidade, assim, abriram muitos brechós legais, então acho que é um mercado bem promissor. Os desapegos de fato são promissores, não apenas para itens básicos, mas também para itens de luxo. Peças de grife são comercializadas tanto em alguns brechós quanto em plataformas especializadas. Mercado que ele é mais aquecido no segmento feminino, as mulheres compram mais roupa de luxo que os homens, então você não precisa gastar tanto para comprar uma roupa de grife, uma roupa de qualidade, uma roupa de coleção exclusiva, né? E ao mesmo tempo você também não provoca impacto na questão de extração de recursos, de poluição. Recentemente eu vi informação sobre um lixão de roupas no deserto do Atacama. Aquilo é uma demonstração de como a gente desperdiça e de como a gente é pouco racional, ou estava sendo pouco racional no uso da roupa. Todos os anos, 59 mil toneladas de roupas não vendidas nos Estados Unidos ou na Europa acabam em um aterro no deserto do Atacama, no Chile. Imagens do impacto do mercado fast fashion. 73% dos resíduos têxteis são depositados em aterros ou queimados. 12% vão para a reciclagem e menos de 1% é usado para fabricar novas peças. Tamanha produção gera um movimento pelo consumo consciente.
E o que está em alta é a mudança de comportamento por questões sociais, ambientais ou econômicas. No brechó do Fabiano, novos clientes chegam com frequência. Principalmente depois da pandemia, né? Porque as pessoas hoje em dia elas estão se retraindo um pouco mais para gastos em shopping, lojas e estão procurando a moda sustentável, né? E isso gera tanto para nós quanto para a pessoa que vem comprar, né? Ajuda todo mundo, né? E em preços bem acessíveis, né? Eu gosto. E faz muitos anos que eu frequento o brechó. Look todo de brechó esse aqui? Todo de brechó. Não uso, não é muito difícil eu ir no shopping, na loja, porque tu encontra tudo no brechó, né? Não tem necessidade. Para quem gosta, é um prazer entrar num brechó e procurar e encontrar uma roupa que você disse, que legal, é uma conquista. Legal, né? É uma terapia também visitar um brechó e garimpar peças. Se encontra coisas muito legais e com preço acessível, o que é mais importante. Sim, eu sou adepta de brechó, gente. E você, não? O que acha dos brechós? Me conta daqui a pouquinho nas interações que eu leio aqui, viu? Vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre estiagem e milho. A estiagem dos últimos anos está trazendo, gente, novos ensinamentos e caminhos para a agricultura, melhor dizendo. E os produtores, já entendendo que está difícil depender da regularidade das chuvas, estão procurando uma nova maneira de irrigação. Esse interesse está acontecendo principalmente na cultura do milho, que normalmente é plantada e cultivada na terra seca. O assunto, inclusive, foi debatido pelo IRGA em um seminário no último mês. O colega Bernardo Miller conversou com o pesquisador da Embrapa, que apresentou o panorama nacional desta alternativa recente e necessária. A tecnologia e os recursos naturais fomentam diversas palestras e painéis dentro da agricultura. Recentemente a gente teve a realização da 22ª FENARROZ e vários assuntos foram abordados visando essas duas frentes. Recentemente, o Instituto Rio-Grandense do Arroz promoveu um seminário falando sobre o milho irrigado, que vem crescendo a cada ano aqui na região central do Rio Grande do Sul, principalmente com a sequência de secas que tivemos aqui em nosso estado. Para tratar sobre esse tipo de manejo e irrigação aqui para os agricultores gaúchos, eu vou conversar com Camilo Teixeira de Andrade, pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo. Camilo, primeiramente, obrigado por nos atender. Esse assunto vem crescendo aqui para os agricultores da região central do Rio Grande do Sul, falando sobre o milho irrigado, sobre essa alternativa para, primeiramente, a rotatividade de culturas e principalmente na questão produtividade, já que esse tipo de manejo utilizando a água traz um retorno mais satisfatório para esse produtor. O que você poderia falar sobre esse assunto, principalmente abordando essa tecnologia, podemos dizer assim, da utilização da irrigação dentro da cultura do milho? Boa tarde. Obrigado pelo convite para falar sobre esse tópico. O milho é uma cultura relativamente sensível ao estresse hídrico. Normalmente, as chuvas ocorrem num volume adequado na maioria das regiões do Brasil. Entretanto, a distribuição das chuvas não é muito regular. Então, ocorre quase sempre algum veranico que pode quebrar a produtividade do milho. A cada estresse, por exemplo, que ocorrer 2 dias antes do pendoamento e 4 a 7 dias depois do pendoamento, reduz em 70% a produtividade do milho. Aí no Rio Grande do Sul, a cada 5 safras de sequeiro, 2 são perdidas por estresse hídrico. Tá? Em Minas Gerais, isso aí é mais grave ainda na região do Cerrado. Então, assim, vale a pena irrigar o milho. Agora, é uma técnica que tem custo elevado. Precisa haver um planejamento muito bem feito, um levantamento das condições do local, verificar fonte de água, fonte de energia, verificar se o relevo permite você colocar certo equipamento de irrigação, escolher o equipamento de irrigação mais adequado para a área e, obviamente,
fazer cálculo de rentabilidade. Pesquisador, falando principalmente sobre esse custo de um pivô, que é o que a gente mais visualiza aqui na nossa região de Cachoeira do Sul, você falou sobre esse custo, porém existe a questão do preço da saca do milho, isso também interfere na hora do produtor investir. A gente sabe que tem financiamentos, enfim, plano safra, para esse tipo de assunto, porém o preço ele precisa estar acompanhando, precisa estar junto nesse quesito de investimento. É possível o produtor talvez dar um passo maior que a perna, pensando daqui 2, 3 anos com uma situação um pouco mais estabilizada na questão de preço da saca para conseguir fazer esse investimento? Isso é possível de ocorrer. E isso já ocorreu no passado. Com a facilidade de crédito no passado, muita gente se arvorou a comprar equipamentos de irrigação sem nenhuma experiência, sem nenhum planejamento anterior. Então isso aí causou uma frustração muito grande e um problema muito grande depois de dívidas para se pagar esses equipamentos. Então isso precisa ser pensado. O preço da saca de milho hoje está boa, está compensando, tá? Então, aí às vezes as pessoas ficam estimuladas a comprar irrigação, a adotar o sistema irrigado, e esse preço pode não se sustentar para frente. É por isso que as produtividades de milho irrigado têm que serem altas. Você precisa fazer controle muito bom de pragas, doenças, o stand, a população de plantas por hectare, usar híbridos de alta capacidade de produção, porque senão você pode tomar prejuízo e depois você vai ficar com esse sistema obsoleto, sem pouco uso aí na sua propriedade. Em algumas regiões já testaram, por exemplo, o uso de gotejamento, que é uma técnica de irrigação altamente eficiente, que não desperdiça água, desperdiça muito pouca água, e que, por exemplo, no Nordeste estão estimulando usar o gotejamento para pequenas áreas de agricultura familiar. E também em Goiás e Mato Grosso já existem lavouras de milho com gotejamento subsuperficial, enterrado. Mas na sua grande maioria, a cultura do milho é irrigada por pivô central. Agora, vale ressaltar também que não se planeja uma irrigação do milho só para a cultura do milho. Tem que se planejar um sistema de produção completo, com a rotação de cultura, sucessão de culturas, em geral, soja, milho, alguma cultura de inverno, trigo, por exemplo. Então, você tem que planejar toda uma sequência. E com isso, então, você pode conseguir produzir 2,5 a 3 safras de culturas por ano com agricultura irrigada. Então, eu sugiro que se faça um bom estudo, tá? E o Rio Grande do Sul é pioneiro, ele tem estimulado o uso da irrigação devido à histórica ocorrência de secas. O estado do Rio Grande do Sul é um estado pioneiro nisso, tem estimulado, o que é muito interessante, tem facilitado, por exemplo, a outorga de água. Esse é um entrave para as irrigações. Em outros estados é muito difícil você conseguir permissão para extrair água e usar na irrigação. Em alguns isso é mais fácil. Há uma concorrência pelo uso da água, então deve-se fazer um uso mais racional da água. Pesquisador, mais alguma colocação falando sobre a questão do milho irrigado, principalmente aqui para a região sul, o que você visualiza no futuro? É uma prática que pode crescer a cada ano, essa questão do produtor investindo no milho irrigado e aquele produtor original do milho, né, que sempre produziu o milho, o que ele passa de retorno nesse tipo de alternativa da utilização da água, enfim, para a maior produtividade do milho? Eu acho que vale a pena. Sugiro começar pequeno. Quem não tem experiência nenhuma com irrigação, sobretudo com irrigação por aspersão, começar pequeno, pequenas áreas, às vezes até por aspersão convencional, irrigar as pequenas áreas primeiro, ganhar experiência, ganhar confiança, aprender a fazer o manejo da irrigação, que é um manejo cultural complexo. Não é fácil aplicar água nas lavouras irrigadas, você precisa ter
dados de clima, você precisa ter alguma ferramenta de cálculo para fazer o balanço hídrico, então ele precisa aprender com isso. E se arvorar a comprar um equipamento para áreas muito grandes, pode causar frustração, tá? Agora, por exemplo, aí no Rio Grande do Sul, a agricultura de milho de sequeiro produz em torno de 95 sacas por hectare. Milho irrigado aí produz 200 sacas por hectare. Então, só essa conta vale a pena. O custo de produção irrigada é maior, a energia custa cara também, mas com essa diferença em número de sacas por hectare, com certeza vale a pena irrigar milho. Tá certo, conversamos então com Camilo Teixeira de Andrade, pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, falando sobre o milho irrigado, que vem sendo debatido aqui no Rio Grande do Sul sobre o crescimento desse tipo de irrigação aqui no nosso estado, principalmente olhando os últimos anos de estiagem seca bastante severas aqui em nossa região, e esse tipo de alternativa pode ser um caminho para uma maior produtividade aqui no nosso estado. Eu volto com você aí no estúdio. Ok, Bernardo, obrigada pela participação, por importantes esclarecimentos, né? Muito importante o pessoal que está ligado aí saber dessas novas opções, dessas novas alternativas. A gente desafiou o pessoal a participar e o pessoal está mandando muitas mensagens sobre a possibilidade, a proposta do vereador Luiz Paixão de estacionamento na parte interna da Praça José Bonifácio. Vamos saber, ou melhor dizendo, a opinião e os comentários dos telespectadores que nos mandaram mensagem pelo WhatsApp. Aqui na telinha, primeiramente um vídeo, o telespectador manda um vídeo. Vamos ouvir? É da Sônia. Bom dia, gostaria de fazer uma reclamação para S-Sul. É assim, ó, esse poste aqui, ó, ele tá frouxo. Cada vez que vem um vento, ele sacode todo. Meu pai tem 83 anos, já ligou para lá, já reclamou, já vieram aqui, os funcionários vieram aqui, olharam, ficaram de vir arrumar e não vieram. E ele tá assim, ó, bem perigoso mesmo. A gente sacode ele e ele cai, ele se sacode todo. Ele ainda vai cair por cima da casa do meu pai que mora aqui, ó. É uma situação bastante complicada, né? A Sônia manda imagens, inclusive vídeo aí, mostrando essa situação. Se o poste está frouxo, com certeza o risco é bastante grande de que possa vir a cair, e a Sônia pede providências. Está aí então uma situação bastante delicada. A gente espera realmente, eu acredito que a RGE seja responsável pela troca de postes, né, que tome uma providência adequada. Vamos aqui, uma pessoa que não quer se identificar mandando mensagem para a gente, referente ao piso tátil. Considerando ser uma referência para as pessoas que precisam dele, pode ser considerado que os donos de imóveis coloquem, mas não pode ser exigido, porque a Prefeitura de Cachoeira não dá conta nem do feijão com arroz, que são nossas calçadas. Opinião de alguém que não quer se identificar, mas que está acompanhando essa situação da colocação de piso tátil. Solange Bataioli Pinto, aqui de Cachoeira. Muito boa essa ideia do estacionamento no entorno das águas dançantes. Obrigada, Solange, pela participação e por compartilhar com a gente a tua opinião. João Pérez, de Cachoeira do Sul, sou a favor de pagar porque muitos motoristas não sabem estacionar e ocupam 2 lugares. Opinião do João Pérez aí, obrigada pela participação, João, tá posta a tua opinião. Lucas, sou a favor de mais estacionamentos, a favor da sugestão do vereador Luiz Paixão. Tá aí o Lucas batendo aí o martelo, apoiando essa iniciativa, esta sugestão. Adriana Bulsen, de Cachoeira do Sul, em relação ao estacionamento, acho muito certo a ideia. Até podia fazer uma saída para a Rua Moron. Ideia da Adriana, então, nossa telespectadora. Tem muito mais mensagens, porque o pessoal disparou muitas mensagens para a gente, mas não dá tempo, viu? Porque o NT Sul está chegando ao final. Gente, acesse o nosso site para outras notícias ou para rever as nossas reportagens, tvcachoeira.novotempo.com. Obrigada mais uma vez por sua companhia. Amanhã, meio-dia, já com Daniel Nunes, o Telejornal NT Sul vai estar de volta. Obrigado por sua companhia. Super especial abençoada da tarde. A gente se vê. Tchau, tchau.